logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Opa, e aí, tudo beleza? Olha só, hoje é o episódio número 150. É um número mágico, um número bacana, né? Assim, mostra aí essa longevidade que o Papo com Café vem tendo aí. Vamos fazer 3 anos de podcast. E eu tenho a grata satisfação de receber aqui Sayonara Santos, essa corretora que é top. Extremamente elogiada em todo o mercado imobiliário. Você sabia disso? Onde a gente chega, todo mundo fala muito bem de você. Que bom, então, que bom. Seja muito bem-vinda à bancada do Papo com Café. Obrigada, Guga. Primeiramente, parabéns pelos 3 anos. A gente sabe dos desafios que é manter um projeto desse. E não só você tem essa participação no mercado imobiliário como corretor, como uma peça-chave de forma estratégica, mas você trouxe o Papo com Café... Eita, agora errei. Não tem problema. Você trouxe o Papo com Café para o mercado imobiliário para trazer temas atuais de forma mais interativa, ligando corretor, imobiliária, incorporador, todo mundo junto aí para a gente estar sempre atualizado aí sobre esses temas. É bacana isso, e bacana que você, corretor que está assistindo aí, você construtor e tal, divulgue, compartilhe, faça o máximo possível que o papo chegue a todo o mercado, porque o propósito do papo é esse, é essa troca, né? É fazer com que os corretores recebam esses insights que vocês convidados trazem muita coisa aqui. No dia que eu faço o podcast, é um dia que eu não consigo dormir bem, porque assim, eu saio aqui com tanta coisa na cabeça, né? E fica ali processando. Então, eu só tenho gratidão a todo mundo que passou aqui, todo mundo que conversou com a gente, que trouxe aqui ideias, projetos, né? E informações. É muito, muito bacana. E a gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado se apresente um pouco para quem está nos assistindo, né? Dizendo aí se você é natalense, nasceu aqui. Conta um pouquinho aí da tua trajetória até antes de virar corretora. Bom, eu sou potiguar do Rio Grande do Norte, mas eu nasci em Caicó. Acho que boa parte do... Seridóense. Aí, ó. O sangue é bom demais de Seridó. Boa parte do natalense conhece a cidade de Caicó. Nós estamos a 3 horas aqui da cidade da capital. E vim para Natal com 15 anos. Então, vim estudar como é o processo natural da pessoa que mora no interior, né? De vir para Natal fazer faculdade e construir sua vida. E o meu processo foi esse. Cheguei em Natal com 15 anos, fiz faculdade e comecei a trabalhar e montar a minha estrutura familiar aqui na cidade. E me apaixonei por Natal.
não deixando de amar minha cidade de Caicó, sempre vou na Festa de Santana, vou em alguns eventos, porque ainda tenho familiares lá, meus pais moram lá, mas a minha estrutura, a minha vida, a minha paixão hoje realmente é Natal. E muito ligado pelo mercado imobiliário. Eu sou de família de origem do Seridó. Eu não nasci em Cruzeta, que é ali vizinho a vocês. Vizinho, claro. Mas meu pai é piabeiro e eu, na minha infância toda, foi lá no Seridó. E Caicó, eu tinha família, morava lá. Tem um primo, que é meu sócio, Marco Guerra, que está sempre em Caicó, tem uma ligação muito forte com Caicó. E a gente sempre ia visitar Marcos, que morava lá. Então, assim, a praça ali do como é que chama? A Praça de Santana. A Praça de Santana do Arco, né? Do Arco de Santana, é bem famoso. Tinham 2 casarões, assim, e uma ladeirinha, assim, no meio. Então, morava a minha tia e na outra casa morava o pai dela, o seu Adalto Guerra. Sim, então, assim, sim. A gente vivia ali naquela praça, ali, muito curtindo gostoso aquele... ali. É bom demais. O Seridó é fantástico. Não, o Seridó, a gente tem um povo muito acolhedor. Nós temos uma gastronomia deliciosa. E hoje a cidade ela está bem estruturada. Esse ponto que você falou lá da Praça de Santana, o atual prefeito ele fez uma reestruturação, então tá assim um espaço agradável demais. Teve recente a Festa de Santana e lá esse ponto específico tá assim fantástico. Convido você para retornar lá, que você realmente vai ficar muito feliz com o que a cidade hoje está oferecendo. Né? Isso é muito bacana, porque a gente vê como o Seridó ele vem se mantendo com aquela tradição de ser um lugar onde você não vê mendigo, né? Você não vê pobreza, né? Sim. No sentido assim, claro, você vê pessoas humildes, né? Mas você não vê uma pobreza, você não vê um povo triste, você não vê um povo necessitado moradores assim. de rua, você não vê realmente. Falta água, falta um monte de coisa, mas aí o seridoense ele é arretado. Tanto que a gente tem muitos seridoenses fazendo sucesso no estádio. Mais uma seridoense aí, ó, arrebentando aqui no mercado imobiliário. Obrigada. E aí, como é que foi essa chegada ao mercado imobiliário? Eu me formei em turismo e hotelaria, minha graduação, e fui fazer uma pós-graduação de negócios. Então, nessa pós, foi quando eu tive o primeiro contato com o incorporador. Ele era diretor comercial da antiga PDG. Você vai recordar bem, a PDG que lançou alguns sucessos aqui, empreendimentos como Vila Parque, Aquarelle, entre outros. E naquela ocasião ele identificou, ele falou: Sayonara, você tem o perfil para vendas. Eu já era ligada a vendas, mas da área hoteleira. Ele falou: você precisa vir para o mercado imobiliário. Você vai fazer carreira, você vai fazer sucesso. E aquilo nunca tinha passado na minha mente, assim, tinha sido algo nem assim sonhado. E ele plantou aquela semente. A gente marcou um café, o café que é um símbolo tão importante no mercado imobiliário, né? A gente faz grandes negócios. Nos negócios, né? Nos excelentes encontros sempre tem um café. Sempre tem um café. E nesse café ele me convidou. Mas naquele momento eu não fui para a PDG, eu fui para a Abreu. Então, eu comecei a minha trajetória do mercado imobiliário através da Abreu, onde eu conheci seu pai, tive um contato por muito tempo lá. E fiquei, eu acredito que uns 7 anos. 6, 7 anos. Foi quando eu me desliguei da Abreu e fui para a Imob, bem na fase embrionária, com Valdomiro, só era ele e Ângelo. E aí eu cheguei lá para somar na Imob. E hoje a Imob está realmente se consolidando como uma imobiliária que tem um destaque muito forte. A gente tem um time também muito maduro. Hoje a gente está com um time, Guga, que são 28 profissionais, assim, profissionais que já, alguns fizeram transição de carreira, fizeram transição de carreira, e outros que realmente iniciaram sua vida profissional como corretor. Você passou por uma grande escola, que é a Abreu, né? Sim, a Abreu foi, assim, Ricardo, um mestre do mercado imobiliário. Tive contato direto com o Michael Fagundes também, era o meu superintendente, ele me ensinou muito. E aí depois vim consolidar a minha trajetória, que ainda está se consolidando. Antes de vir para cá, eu passei na Abreu, fui ter uma reunião rápida com o Luciano Barros, e aí passei, Ricardo estava na sala, Caroline e tal. Sim. Então, assim, é uma empresa que eu tenho uma referência muito grande, um carinho grande, porque eu passei também
muito tempo da minha carreira profissional eu passei na Abreu, Sim, né? sim. Grandes oportunidades que a gente teve. Até de implantar a Abreu em Roraima, eu fui escolhido e fui para Roraima para implantar, que a Abreu vendeu o know-how dela para uma imobiliária lá e eu fui para lá para fazer isso. Bons tempos, né? A gente aprende Não, muito. Abreu, assim, é uma referência, não vai deixar de ser, vem se modificando através agora com Caroline, né? Então, assim, eu acho que não tem um corretor que não tenha passado pela Abreu. Né? A cada 10, pelo menos 8 passaram. Passaram. E aí você vem para uma empresa de um cara que é fora da curva, Sim, né? Valdomiro, eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é. E assim, ele conseguiu transformar o que é uma imobiliária, sim. né? Ele conseguiu fazer o que a gente sempre idealizou, o que sempre estava no papel. Valdomiro é um cara muito da teoria, papel e prática, E ação, é isso. né? É isso. Ele é assim como eu vejo o Valdomiro. E assim, os profissionais estão com ele, a gente tem que tirar o chapéu. E é exatamente isso. Você fez uma leitura realmente fidedigna, porque o dia a dia com ele, eu falo muito, desde o primeiro dia que eu cheguei lá na Imob. Em 2017. Eu vim para a Imob em 2017, no segundo semestre, e eu falo desde o princípio, eu falo, cada café com você, cada tarde aqui é um aprendizado. E a gente tenta passar isso para todos que chegam, porque é uma oportunidade de você crescer pessoalmente e profissionalmente. A gente tem essas duas oportunidades, porque ele coloca no papel, mostra a teoria e mostra na prática, como a gente deve fazer. Então, tem um corretor nosso, lá nosso colega, que ele era bem um pouco frustrado com o mercado imobiliário devido a outras situações. E quando ele chegou na Imob, Valdomiro falou, ó, se você seguir isso 30 dias, agora sem tirar e nem pôr, você vai fazer a sua primeira venda. E ele fez. E ele conta isso com muito prazer, porque, assim, é teoria, prática e resultado. E assim, a gente vê... Eu escutei até outro dia o Wellington, que é um profissional de uma outra área, que era da Móvel. Nossa, querido demais, né? Gosto. Um beijo, Wellington, assim, tem uma admiração grande por ele também. Uma figuraça, ele dizia muito assim, pô, eu ia para um curso fora, escutava um monte de coisa, chegava, mas eu não conseguia transmitir para todo mundo, para o time, como fazer aquilo, como botar em prática, como colocar isso. E Valdomiro consegue transpor isso, né? Hoje o Wellington já consegue transpor, porque ele foi lá, estudou, buscou. Sim. E começou a levar o time também, para o time escutar o que ele escutava. Né? E o time começou a participar e começou a desenvolver. Então, ele falou aqui no seu podcast, eu assisti. Eu assisti. Não, acho que não foi mas aqui ainda, mas ele fala isso num podcast mesmo, e assim, e aquilo ficou marcado assim, e vendo que, poxa, como isso é uma realidade nas empresas em geral, né? Sim. O dono vai, recebe toda aquela carga de energia, chega com uma vontade aqui, mas só que transpor isso para a equipe, nem todo mundo consegue. Consegue, né? Absorver. Hoje ele é um mestre das palestras e de tudo, né? Do comportamental. Ele é uma figuraça, um cara que eu admiro bastante. Demais, ele, irmão, também, gosto demais a trajetória deles é fantástica. É incrível. É fantástico. E aí, dentro do mercado, quando você começou a trabalhar, você foi para empreendimento, foi para terceiros, como é que é isso? Como é que é Sayonara no mercado? Onde é que ela se fica mais feliz? Vamos lá. Eu vim de empreendimentos. Os 7 anos que eu passei, foram 6 anos que eu passei na Abreu. Eu trabalhei exclusivamente em empreendimentos. Então, empreendimentos como Vita... Você pegou o boom da Cirela aqui? Peguei o boom da Cirela, então eu ficava muito focada na Cirela, porque lá na Abreu eles dividiam, né, os seus times, e eu fiquei um período na Cirela, trabalhei muito Cirela, mas também juntamente com a Ecocil, Central Park, o Espaço Sena, Porto Arena, na verdade. Foi Central Park e Porto Arena. Então, trabalhei muito, fiquei de domingo a domingo, praticamente, naquele stand lá do Central Park, bons tempos, assim, plantão, era uma loucura. E aí eu passei toda essa minha trajetória em empreendimentos.
Quando eu fui para a Emob já era focada No avulso, no avulso, no terceiro. Então, o foco que Val nos passava era que a gente deveria estar tratando de exclusivamente agenciamento de imóveis de terceiro, que era o avulso, que é o famoso avulso. E aí eu já fui para avulso. O mercado já estava se desenhando para aquele caminho, porque a gente estava num período onde não tinha mais lançamentos. É um período que a gente começou a ter as questões do plano diretor, Isso. essas mudanças todas. A gente tinha aqueles entraves do plano diretor e as construtoras começaram a manter os seus projetos na gaveta. Então a gente passou por um longo período aí sem lançamento, onde começaram a potencializar poucos lançamentos no sistema de condomínio fechado. Isso. Interproj, Licenge e por aí vai. Então o meu foco foi terceiros. E nesse começo, as empresas que trabalhavam com incorporação, com condomínio fechado, basicamente vendiam para os amigos. Exato, não era muito. Né? Não, quando chegava no mercado, era 1 ou 2 unidades. A gente não tinha nem acesso a esse lançamento, a esse material, porque a turma ali já tinha uma rede de relacionamentos muito forte, que já comprava o seu produto e não precisava do corretor. Então, quando ele procurava o corretor, é porque já tinha, assim, procurar todos os clientes, e aí, não, peraí, agora... Já tinha viabilizado o negócio, estava ali solto. Já tinha viabilizado. O que isso mudou? As construtoras hoje, como a Licenge, que tem uma figura comercial hoje através do Júlio, cara assim, que tem um know-how, uma expertise fantástica, tem um bom relacionamento perante todos os corretores, a Interproj com os meninos, com Rita e com o Hugo também. Então, assim, a gente está vivendo um outro cenário das incorporadoras. E aí, realmente, ultimamente, eu tenho voltado mais para o empreendimento. A gente nota que a Imob mudou um pouquinho a proa do barco, né? Assim, ela tá olhando um pouco mais para o empreendimento, né? Exato, porque assim, hoje como a gente tem um time forte, nós temos um time comercial que a gente consegue abraçar empreendimento e consegue abraçar o avulso. E aí vai realmente de uma opção do corretor, o que é que ele se sente melhor em trabalhar. Porque tem corretores que de fato não vai ter aquela habilidade, não a habilidade, o desejo, o tesão de trabalhar o imóvel na planta, que é mais algo realmente pronto, que ele entre, que ele sinta energia e faça a venda. É porque é diferente você vender É diferente. um papel e vender você visitando um imóvel uma venda próprio. completamente diferente. É bem diferente. É diferente e assim, eu amo trabalhar imóvel na planta porque eu acho até uma venda mais fácil. É uma venda mais fácil. Quando a gente entende o business, a dinâmica, a gente... Porque você tem um suporte de marketing muito forte. Você tem um forte. Envolvimento... das construtoras. Das boas novas, né? Aquele envolvimento geral. E é diferente. E tem um lado do imóvel de terceiros, do imóvel pronto, que tem alguns corretores que não se adaptam bem, que é cuidar de documentação, cuidar de saber processo. Fazer o processo, né? do início, meio e fim. Nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta. E aí Valdomiro fala muito isso. Assim, é um mantra. Pessoal, o cliente que entrar aqui na Imob, ele tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Seja o vendedor, seja o comprador. Então, a gente tem isso muito forte de... Pegou o processo, pegou uma casa, um apartamento, seja para venda ou até a venda com um parceiro. Nós temos uma relação muito forte com nossos parceiros. Assim, a gente, praticamente, eu não consigo lhe falar em percentual o que isso representa nas nossas vendas, mas o relacionamento que a Imob tem com os parceiros realmente é muito sólida. Mas uma coisa que eu digo sempre é que, por exemplo, um cliente bom teu vai te comprar, talvez, 2 imóveis no ano, né? A média do brasileiro é 1,4 na Imóveis, vida, né? E o corretor pode trazer negócios todo dia. Com certeza. Ele é o melhor cliente para o corretor, é o outro corretor. Exatamente. Né? E a gente fortalece isso muito, muito, com transparência, com segurança, para o cliente dele, para o corretor. Porque a gente sabe exatamente... Eu já tive a oportunidade de ser parceiro, de fazer negócios com a que Imob bom. e sei que você está falando é a realidade. Que bom. Então, assim, aí a gente tem realmente isso muito forte. A parceria através dos corretores do mercado, até mesmo de corretores de houses, de incorporadoras. Então, agora corta, que a gente perdi o fio. Me perdoe. Está falando das parcerias, né? Perdi o fio. A gente está falando das parcerias.
Não, como vocês focam nisso, dão importância a isso. sim. Beleza? E aí, Tu se liga aí pra cortar aí, tranquilo? desculpe, viu? Não, tranquilo, sem problema. Ah, lembrei. Então, assim, o cliente que ele entra na Imob decidido a fazer um negócio conosco, ele sabe que ele vai ter um atendimento do início, meio e fim, com a conclusão daquele negócio. E também com o pós-venda, a gente tem essa preocupação de fato de entender que não vai ser aquele negócio único. Pode ser, lógico. Na grande maioria, como você trouxe esse dado, que uma pessoa ele compra de 1,4, Isso. faz um negócio na vida toda. Mas a gente sabe também que ele tem uma indicação de um filho, de um sogro, de um primo, e esse cliente ele pode ser um agente transformador, tanto da vida dele, do colega, como a nossa. Perfeito. Então, a gente faz realmente esse controle, tenta estar sempre próximo dos nossos clientes para realmente trazer essa longevidade, essa relação sólida entre cliente, parceiro e Imob. É porque, assim, uma coisa que o corretor precisa pensar sempre é no segundo negócio, Exato. né? Porque o primeiro negócio pode ser fácil, entre aspas. Até porque as pessoas que nem são tão qualificadas e que nem têm um bom propósito fazem o primeiro negócio. Mas o segundo negócio é quem mantém a gente no mercado, né? Exato, Você está há exato. 7 anos na Abreu, mais quantos na Imob? Mais 7 também. Pronto. Não, é 6 anos, já 13 Então, aí, anos 13 de mercado. anos de mercado. Então, assim, para você ter essa manutenção, precisa ter feito Bons negócios. bons negócios. manter E um segundos negócios, terceiros negócios. Né? E manter muito forte, realmente, o meu relacionamento com essas pessoas, né? Grande parte dos meus negócios são indicações. Então, eu recebo praticamente uma indicação de alguém que quer vender algo ou de alguém que quer comprar algo. E quando esse cliente vem indicado, é um cliente que eu já não preciso nem me vender. Eu preciso fazer o que eu fiz para a pessoa que indicou ele. Então, a minha carteira de clientes praticamente toda é de indicação, porque eu fortaleço muito. Eu trago essa relação segura, transparente. A minha bandeira é a desburocratização do processo, da jornada imobiliária. Entendeu? Então, eu trago um processo muito mais leve, um processo mais transparente, um processo que traz segurança realmente para o cliente. E é isso que vai fazer com que eu fique por muitos anos nesse mercado, que eu não quero sair jamais. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. A gente, quando eu digo que quando o colibri pousa no ombro, acabou. Acabou. Não tem jeito. Isso é verdade. Eu estava falando com o Reiner Trindade, Sim. e Reiner dizendo assim, poxa, quando eu pensei num profissional, corretor de imóveis, quando eu fui comprar um imóvel, fui fazer isso, eu queria que o cara resolvesse todo o meu problema. Então, eu me coloco como eu queria Sim. para o meu cliente. Eu quero ser o cara que vai resolver o problema dele. Né? Então, assim, vou dar a solução. Se eu não tiver o produto, vou fazer uma parceria. Exato. Se eu não tiver um parceiro aqui, se eu não tiver imóvel, se eu conseguir buscar, eu vou buscar. Vou procurar a solução financeira, vou procurar tudo isso. E quando você entrou, os processos não eram tão claros. Né? Era. A gente tinha uma diferença muito grande. A gente teve... Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vendia só imóveis na planta, a gente teve um problema futuro que foram os distratos. E o distrato nada mais é do que falta clareza no processo da venda. E as consultoras não queriam essa clareza. Não de má fé, mas assim... às vezes é o business. Não queriam, porque era o volume de venda, o impulso e tudo isso. Só que quando chegou aqui a Cirela e tal, eu já estava aqui, já estava no mercado há mais tempo. E o formato de venda que chegou foi um formato extremamente agressivo, mas estava desencontrado com a realidade do mercado. A gente não tinha uma cidade formal. Esse pacote que veio de São Paulo para cá, né, do Sudeste para cá, era um pacote que se vendia com banco. E a gente não estava acostumado, o cliente potiguar, né, não estava acostumado dessa operação banco, dessa relação banco. E até nossos profissionais do mercado não tinha a formalização que o banco gostaria que você tivesse na sua renda, né?
Então, muitos distratos aconteceram também na hora do desligamento. O cara dizia assim, o banco dizia, não, eu não topo esse cliente. E aí vieram uma série de... Foram muitos distratos, né? A gente está falando aí por volta de 2017, 16, né? Isso, 16, com a entrega dos produtos lançados. foram aqueles produtos Laqua, Vita, Quartier, Um volume muito grande de produto, né? O Villa Park. Então, foi exatamente isso. Falta de clareza no processo. E não tem coisa assim para o corretor. Eu nunca passei por isso. E espero não passar, mas assim, nós somos humanos e às vezes está passivo ao erro, enfim. Mas o princípio base da minha negociação é a clareza, a transparência. O cliente, ele só assina um contrato de compra e venda sabendo exatamente o que ele está comprando, sabendo exatamente todos os riscos. Então, assim, e eu falo muito para o meu cliente, eu falo, a compra do imóvel, isso eu trouxe da época dos distratos, porque eu vi entre colegas, lá na Abreu, clientes assim, chorando, pô, a compra daquele imóvel que era um sonho, se transformou num pesadelo. Então, eu falo até hoje para os meus clientes, na hora que chega um cliente que a gente vai iniciar a jornada, eu falo muito isso, início da jornada. O início da jornada é a realização de um sonho. E eu não vou deixar isso se transformar num pesadelo. Como é que a gente vai evitar isso? Seguindo tais etapas. Então, eu deixo muito claro qual é a jornada, qual é o passo 1, aprovação de crédito, qual é o passo 2, vamos começar as buscas após uma aprovação de crédito, porque a gente precisa cada vez mais o mercado educar o cliente não sabe. Eu não sei e ele não é obrigado a saber. Eu não sei se você já trabalhou com Minha Casa Minha Vida, mas a maior frustração do mercado Minha Casa Minha Vida no início era que a velocidade das imobiliárias era fazer com que o corretor levasse o cliente para visitar a casa. E aí o que acontecia? O cara ia, a família ficava encantada, só que quando voltava não aprovava o crédito. Isso é frustrante. Né? Então, hoje, antes de levar o cliente do Minha Casa Minha Vida, se aprova o crédito, para dizer assim, não, a tua casa não é essa de 160, a tua casa é essa de 140. Não, a tua casa, você pode chegar numa casa de 200. Né? Então, assim, muda essa mentalidade. E cada vez a gente vai evoluindo e vai entendendo. Até porque, principalmente a classe média, o nosso desejo ele é sempre maior do que a nossa capacidade. Sim. Né? Você quer morar no Alphaville, mas você tem que morar no Ecoville. Né? Sim. São dois produtos excelentes, mas com um perfil econômico distinto. E a gente precisa entender isso. Entender e mostrar para o cliente, né? De uma forma que ele não ache que ele é inferior por estar morando no Ecoville, mas que a realidade dele para este momento, para essa fase da vida dele é o Ecoville. Isso. Entendeu? Mas tudo parte de como a gente passa essa mensagem. E eu escuto às vezes um corretor dizer assim, quando chega às vezes para mostrar um produto que a gente coordena, que é o caso IP, ele faz, pô, você já perguntou quanto o cara ganha? Uma pergunta simples. Sim. Não. Cara, e como é que você quer levar o cara lá, passear, né? Exato. Se você não sabe nem a composição do perfil dele. Né? É isso. A gente precisa cada vez mais educar o mercado imobiliário. Você é um instrumento de educação aqui, esse bate-papo que gera insights para mim, para você, mas para todos que estão assistindo, como outros instrumentos, como cursos. Então, a gente cada vez mais precisa se capacitar. E como está mais acessível isso, né? Exato. Antigamente a informação era muito mais difícil, era muito cara. Hoje não, a gente abre um canal no YouTube e consegue fazer uma aula aí de vendas, de persuasão, de documentação, enfim, N coisas. Mas o mercado imobiliário precisa se educar e educar o cliente, porque o cliente ele não sabe. Cabe a gente passar essa informação, deixar claro todas as etapas e por onde caminhar. Então, eu uso muito isso. Todo cliente que chega para mim, eu falo, a nossa jornada vai ser essa. Você está pronto para iniciar essa jornada? Não estou pronto. Então, tudo bem. No momento certo, a gente caminha.
E aí eu vou sempre mantendo contato com esse Isso é cliente. importante porque você não frustra o cliente, né? Você não cria ansiedade. Exato. Né? Porque o pior de tudo para o corretor é quando a gente mostra um imóvel e o cliente faz, tá, eu vou analisar e te dou a resposta amanhã. E esse amanhã vira Nunca uma chega. eternidade. E aí você fica lá sendo chato com o cliente. Por que você fica sendo chato? Porque você não fez as perguntas certas. Porque você não adquiriu as informações necessárias para você alinhar as expectativas. A compra e venda nada mais é, inicialmente, do que um alinhamento. Esse é o meu serviço e você tem seus desejos. Vamos ver se a gente alinha essas expectativas. E os desejos, às vezes, tá fora do seu bolso. E assim, eu desejo comprar um imóvel agora, mas eu dependo de vender minha casa, eu dependo de receber uma herança, eu dependo de fazer Exato. isso. E às vezes, pronto, um exemplo que você citou. O cliente quer comprar um imóvel, mas tem um imóvel para venda. Pronto, você já tem um agenciamento. E já tem uma oportunidade até de entender que aquele construtor topa receber um imóvel. Exato. Então, né? aí você vai construindo ali um relacionamento com esse cliente, com esse líder, e negócios vão ser feitos, com certeza. Agora, como é que você, hoje, cuida dessa tua carteira de clientes, né? Você coloca um limite de número de clientes que você está atendendo na sua esteira de produção, ou você vai recebendo e vai atendendo? Como é que funciona isso na sua cabeça? Então, hoje a gente tem um CRM que é muito bem implantado lá na Imob, que é o Imovil. É um CRM assim, fantástico, onde a gente vê toda a jornada do cliente, cadência de atendimentos, vê nossos agenciamentos, o que é que está faltando de informação, enfim. O nosso CRM ele é o nosso norte. Se eu falei com o cliente, se o cliente me respondeu que está doente, que é um aniversário, então lá é onde a gente imputa todas as informações. Aquela agendinha que a gente tinha antigamente, que ficava em cima da mesa e que a gente, quando saía da sala, botava debaixo do braço, né? Era. O CRM. A diferença é que o CRM não vai lá extrair os nomes do seu cliente. Exato. E a gente recebia na Abril a agenda, né, do ano, era bem legal. A gente ficava ansioso esperando essa agenda. E até hoje eu uso a agenda. Eu preciso estar escrevendo, faço os meus rascunhos e transfiro para o CRM. E aí eu mantenho uma cadência de atendimento. Entrou o lead primeiro, então eu preciso entender qual é a jornada dele. Então, quando eu estava vindo para cá, estava conversando com uma cliente, uma nutricionista, e a gente estamos nessa fase embrionária, conversando para entender qual é o perfil dela e qual é o momento dela de compra, se é para agora, ela já me falou que não, é para dezembro. Então, até dezembro, que é um prazo curto, Sim. Vou alimentando, vou aprovando o crédito e ela vai entrando na minha esteira. Enquanto outros já estão clientes mais quentes para fechamento, enquanto outros já estão em fase de documentação, enquanto outros já estão em fase de recebimento de imóvel. A nossa média hoje está em torno de 180 dias para o fechamento. Isso. Com o teu CRM, com o teu controle e tudo isso, você entende que você consegue reduzir esse prazo? Hoje a gente consegue porque, como quando eu recebo um imóvel, aí falando, eu trabalhando um cliente vendedor, a média hoje de um imóvel para ser vendido, acho que na Imob são 90 dias. Porque nós temos... Muito bom, excelente. Porque nós temos 28 corretores que têm acesso àquele imóvel e vai estar sendo sempre trabalhado. Então, quando um cliente, um proprietário, vou deixar um imóvel com a Imob, não vou deixar só com um corretor, eu vou deixar com 28 corretores que vão estar postando. Bem precificado. Bem precificado. Lógico, tem alguns proprietários que são mais duros. São mais duros, mas a gente tem uma IA, onde a gente faz uma análise, uma avaliação mercadológica e apresenta para esse cliente. E aí a gente tem esse time trabalhando. Os caras, eles impulsionam com recursos deles. Então, assim, é um imóvel que ele vai ser trabalhado ali por 28 profissionais. E aí a gente tem essa média, eu acredito que está 90 dias, pode ser até menos, pode ser que eu esteja com um dado desatualizado. Mas um último agenciamento meu que foi vendido semana passada por uma colega nossa, ele estava 45 dias na minha carteira. Imóvel bem precificado, teve mais de 20 visitas e teve 3 propostas. Isso é uma coisa fantástica. Quanto mais visita, maior a minha possibilidade de venda. E uma coisa que eu fico vendo uma ansiedade muito grande dos corretores,
do tal do lead. Eu quero lead, eu quero... Cara, você tem que transformar um lead que você tem na visita que vai fechar o negócio, né? Sim. E assim, eu fico, não, eu quero volume, eu quero isso. Eu preciso gerar, claro, quanto mais lead eu tenho, maior probabilidade de transformar a visita. Mas também não adianta encher um balaio de lead e não funil, trabalhar. Exatamente. Se você inchar o seu funil... Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. E aí a gente tem uma roleta de atendimentos, existem critérios para você participar dessa roleta. Atualização de CRM, atualização dos imóveis, imputar as informações corretas, participar das reuniões. A gente tem uma grade de reuniões semanais na Imob, nosso meeting de start semanal, toda segunda-feira, 10 horas. Corretor que faltar, está fora da roleta. Temos uma reunião de agenciamentos nas quintas-feiras. Mas quem quer faltar? Só se tiver uma doença, né? Exatamente, mas isso foram desafios que a gente superou. Mas tem que ter a regra. A gente superou enquanto corretor até ter aquela reunião na agenda, fechada. Entendeu? Então, é compromisso de começar a semana na reunião para a gente ter aqueles insights que sempre ou é Valdomiro que está fazendo alguma apresentação, enfim, colocando um tema atual. Então, a gente está sempre atualizado, porque ele é uma pessoa que está muito fora. Está naquele eixo de São Paulo, Rio, Minas, Sul. Abrindo portas. E aí ele sempre está um passo à frente. Ele sempre está enxergando o futuro e trazendo as novidades e passando nessas reuniões que a gente tem na segunda-feira. E aí a gente tem uma na quinta-feira, que é uma rodada de negócios, Guga, que é simplesmente fantástica. Essa rodada de negócios, ela faz com que a gente conheça os imóveis dos nossos colegas, porque imagina, eu tenho 10 imóveis, você tem 10, e mais 26 corretores têm 10, 12, 15. Então, às vezes, a gente nem está sempre ciente do que entrou de novidade na carteira. E aí, nessa reunião, a gente apresenta, a gente vende o nosso agenciamento para o nosso colega. Sim. E saem muitos negócios, porque aí caramba... Aquele cliente está esperando tal coisa. Porque o CRM, ele notifica. Ele notifica exatamente. O Google colocou um imóvel que tem um perfil do meu cliente. Mas é diferente também eu chegar para você e dizer assim, ó... Exatamente, porque você vender ali, eu olhando as fotos, eu prestando atenção no que você está falando, eu já consigo linkar, esse imóvel do Google já vai dar certo com o meu cliente X. Já lembra ali daquele... Não, sai vendas assim, diárias. Semanal, né? Porque é toda na quinta-feira. Então, deixa eu chegar nesse momento bacana aqui de trazer o nosso novo parceiro aí, que é Andrade Marinho, que está aqui com Papo com Café, né? Nosso novo patrocinador, essa empresa muito show, que tem mais de 50 anos, o Grupo Andrade Marinho. Solta aí pra gente, Andrade Marinho. Opa, então, se você está buscando fazer um investimento muito bacana na praia de Ponta Negra, né? Uma empresa aí com mais de 50 anos, o Grupo Andrade Marinho tem essa oportunidade incrível que é o privilégio. Um empreendimento que está obra a pleno vapor, tem um mirante lá que é a coisa mais incrível que existe, né? Muito bacana, levar o cliente lá é certeza de fechamento, sem dúvida. Sem dúvida. Um produto que vai trabalhar com foco na melhor indústria que a gente tem, que é a indústria do turismo, né? A indústria limpa e que movimenta esse Rio Grande do Norte com força total. Exato. Sayonara, você também hoje
tem um envolvimento com coordenação de vendas, né, com produto, tudo isso. Como é que é essa experiência? E assim, como foi que também deu esse clique aí para você dar esse novo passo? A Emob, ela vem realmente enxergando, através dos novos empreendimentos que vem chegando na cidade, alguns braços que a gente pode desenvolver. E aí, Valdomiro abriu um canal juntamente com a primeira construtora, que foi a Mirantes, que lançou um retrofit em Ponta Negra, que foi o Vista Ponta Negra. E aí, pensando realmente na coordenação de como a gente apresentar esse produto que estava chegando no mercado, ele veio com a proposta de eu coordenar. Então, também nunca tinha pensado na ideia de fazer a parte de gestão juntamente com os corretores, mas foi uma experiência fantástica. Fomos contratados para fazer o período de lançamento, maturação do produto, treinamento juntamente com os corretores. A gente treinou acho que foram 300 corretores, Guga, entre 30 imobiliárias, assim, me fugiu o número agora, mas treinamentos, vendas, a gente entregou, eu acho que foram 14 milhões de VGV, e a gente está encerrando agora, no período de outubro, que é onde concluímos esse projeto, essa primeira fase da coordenação junto ao Vista Ponta Negra, que foi um sucesso. A minha experiência foi muito positiva, assim, eu nunca tinha imaginado, porque eu sempre fui da linha de frente. Eu gosto de trabalhar com o cliente, eu gosto de conversar, fazer negócio, tomar café, mas lidar com o mercado imobiliário do outro lado da mesa, né, enquanto construtor, enquanto coordenação, foi um desafio, mas eu amei. É maravilhoso, eu gosto muito disso. Primeiro pelo produto. O produto Vista Ponta Negra é um produto assim fantástico, uma planta maravilhosa. Não, tinha que ser maravilhoso. Ela é do lado do Frasqueirão, né? Do maior time do estado aqui, né? Exatamente. Tivemos muitos clientes ABCdistas, vendi para muito ABCdista, com aquela vista incrível para a nossa Ponta Negra. É verdade. Nós dois que somos amantes, assim, entusiastas da região. E aí foi um produto que não tinha como não ser sucesso. Mas foi um período muito gratificante que a gente vem fortalecendo. Tanto que hoje a gente está com uma outra coordenação. Que é da Módulo, né? Que é da Módulo, que aí a gente está com um cara, assim, que teve aqui a semana passada, o Juliano Eugênio, assim, um cara fantástico, um expertise, um know-how, uma energia. O cara mergulhou no projeto e está fazendo o Bela Vista, que é a nossa nova coordenação, um sucesso. E vão vir muitos outros. Então, como a gente está com essa estrutura muito bem formada, a gente consegue realmente abrir esses braços de coordenação, de gestão, de pensar de forma mais estratégica num produto. Eu acho que isso é importante para a Imob, porque assim, o mercado está carente, né, de serviço. A gente tem bons profissionais, a gente tem notado já uma migração, uma volta do corretor avulso para as imobiliárias, principalmente porque a gente voltou a lançar empreendimentos. São muitos lançamentos. Né? Então, assim, a oportunidade que as imobiliárias têm no lançamento, consequentemente, é maior do que o corretor autônomo. Ou, então, o corretor autônomo está montando grupos para ser house isso principalmente nos produtos mais populares, né? Mais simples e tudo. E aí se junta um grupo de corretores e transforma ali numa house, né? Ou numa imobiliária temporária, um serviço temporário. E a gente tem notado isso. Mas o mercado é muito carente. E principalmente com a parte da inteligência imobiliária. Né? Exato. Que a gente tem aí uma demanda. Hoje, a gente estava conversando com o Gêner na CBN e ficou essa pergunta assim, qual é o quantitativo da cidade? A gente não tem. Né? Nossa parceira, a Brain, que é uma das maiores empresas do país de inteligência imobiliária, está monitorando o mercado de lançamentos de Natal. Mas eu não tenho dados dos imóveis avulsos, do que é vendido, do que realmente é vendido. A gente tem o que é ofertado. Sim, nos portais. Eles conseguem extrair esses dados através dos portais, né? Mas, assim, ele ainda não está colocando isso nessa pesquisa, está trabalhando só com os lançamentos. Sim. E porque, assim, é um número que não é real.
o que está no portal nem sempre é o valor efetivado. E assim, o que está no portal muitas vezes é duplicado. Ou o imóvel já foi vendido. O imóvel já foi vendido. Né? Muitos corretores usam essa que eles chamam de isca, né? Para deixar ali para o cliente ir atrás e chegar lá e dizer assim, não, esse eu vendi, mas eu tenho outro, essa coisa assim, porque é um imóvel que atrai bastante clientes. E a gente precisa ter, de alguma forma, esse banco de informações, principalmente dos avulsos, né? Até para precificar bem, para mostrar ao cliente que aquele anúncio que tá que ele chega para a gente assim, pô, mas você quer vender o meu por 500 e tem um cara anunciando embaixo do meu que não tá legal por 700. Né? Sim. E a gente sabe que tem alguns colegas que não querem perder e topam tudo. Não, isso eu acredito que nem vai mudar, Guga. Uma vez eu escutei estava numa roda com alguns empresários e a gente precisa ficar em silêncio porque a gente precisa aprender. Eu gosto muito de só ouvir. Escutar. Eu tenho uma característica assim, positiva que eu sou uma boa ouvinte, de fato. Gosto de ouvir. E aí uma vez esse empresário falou, um outro colega reclamando dos profissionais ruins e que isso, que o cara faz comissão de 3, outro faz 2, enfim. Aí ele fez uma comparação simples. Você não precisa focar nesses profissionais. Você precisa fortalecer o que você é bom. Porque o Camarões, ele não está preocupado. Não, que o vizinho está vendendo lá o prato a R$20, não. Não tem forma alguma. Uma porção de camarão a R$20, a R$10. Ele não está preocupado que o outro restaurante está imitando o prato dele, não. Ele não está preocupado de jeito nenhum. Ele quer que todo mundo cresça. Mas ele está focado em fortalecer o que ele é bom. Então, assim, profissionais ruins que vão utilizar anúncios como isca, precificar mal para poder ter só aquele agenciamento. Isso é até bom pro bom profissional. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa focar no que a gente é bom. No que dá resultado. No que dá resultado. Entender o que é que me dá resultado. Fazer X mais Y que vai dar X. Exatamente. XY. Então, assim, e fortalecer. É intensidade, é constância que o resultado vai vir. Essa questão é muito bacana e tem acontecido de fato isso, né? Só eu acrescentaria aí que o mercado ele precisa se unir mais. Sim, né? sim. Quando eu vejo um lançamento, eu tenho na cabeça uma coisa que a Paraíba tem uma série de outros fatores, mas ela tem uma coisa bacana que é essa... Se fala... na Paraíba se fala mais de bem do que se fala de mal dos parceiros, né? Sim. Então sempre um está ajudando o outro e tudo. E todo mundo cresce. E uma coisa que eu vejo que, por exemplo, lançou um produto, aí é a Imob que está coordenando. No meu entendimento é para o mercado chegar e dizer assim, vamos pegar esse produto da Imob e vamos zerar em 5 minutos. Brum. Mas ainda tem aquela cultura de dizer assim, não vou dar brilho para a Imob. Sim. Né? E aí, mesmo que eu tenha cliente, mesmo que eu esteja deixando de ganhar dinheiro, eu não vou ofertar o produto da Imob. Sim, são as crenças limitantes, né? E eu vejo muito produto, eu via isso muito na Remax aqui em Natal, e na época que era de Sérgio Coxinha e a Master franquia, né? Eu chegava e dizia, Sérgio, você tem a maior imobiliária do Rio Grande do Norte, mas é a pior empresa porque assim, vocês não se fortalecem. Fica uma brigando com a outra. Uma empresa lança um produto e as outras não chegam juntos. Enquanto vocês têm 10 unidades da Remax, é para se juntar as 10 unidades e zerar a conta o mais rápido possível. Ele fez, não, mas é porque tem que ter autor... Não, cara, mas você... é uma marca assim. Tudo bem, pode ser Remax A, Remax B, Remax C, mas tudo tem a Remax. E o cliente ele não sabe o que é Remax A, B, C, não. É Remax. E eu vejo hoje a Imob com essa característica de franquia, porque assim, por mais que ela não tenha Imob e tal, mas eu vejo os filhinhos da Imob. Sim. Né? A Nautilus, Milena Delgado, várias pessoas que fazem consultoria
com o Valdomiro, que têm a filosofia e que estão disseminando isso, e estão fazendo um trabalho bacana, e tá tendo essa coerência, né? E tem esse fortalecimento, o entendimento de fato da parceria. Os meninos da Nautilus com Beto e Elaine, Milena, a gente mantém uma relação muito forte, assim. Tô precisando ter um tal agenciamento, envia, vê se tem cliente aí para a gente fazer essa venda, e existe muito essa troca. Existe esse apoio, esse suporte. Pronto, Milena fez um lançamento em Capimacio também. A gente precisa estar junto, a gente precisa fortalecer, a gente precisa apoiar uns aos outros, porque Natal é uma cidade, é uma capital muito provinciana. Então, se a gente não fortalece nosso mercado, o mercado imobiliário, que é um dos principais fatores assim, da economia, assim, um principal ponto mais alto, como é que eu posso dizer? A gente é gerador de riqueza. Gerador de riqueza. Obrigada pelo auxílio. Se a gente não fortalece isso, você vai ficar no oceano vermelho. Hoje eu tive com o André Penazzi, e ele colocando assim, poxa, eu quero chegar no mercado de Natal, eu quero abrir espaço para a nossa empresa aqui, porque eu acredito muito nesse mercado. Pois é, uma empresa como essa. O cara teve numa manhã aqui incrível, hoje, Natal, né? incrível, de troca com a galera. Assim, você imagina o destaque. Natal, ela precisa voltar. Parabéns, Silvana, pela iniciativa, Sim, trazer aí a empresa exato. aí. Parabéns. Muito bacana assim, isso. Isso só fortalece. Trazer uma empresa para um mercado como esse é mostrar que Natal tem a capacidade de brilhar e se destacar muito mais. Muito mais. Então, para que tenha esse destaque, para que tenha esse brilho, o mercado imobiliário, enquanto corretores, eles precisam estar unidos. Parceria, assim, a gente tem esse lema junto lá na Imob, é fortalecer as parcerias. A gente fica vendo isso porque nosso mercado, ele vive muitos ciclos, né? A gente está num ciclo agora onde eu tenho Minha Casa Minha Vida e o Alto Padrão vendendo muito bem. Sim, né? Minha Casa Minha Vida, assim, eu não conhecia Guga, e eu fiquei impressionada com o modelo de negócios que a Mirantes implanta. É impressionante. É assim... O pessoal da Conexão, da HD, faz um trabalho fantástico. HD... Não, os caras grande são... Emerson Dantas. Emerson, um abraço. Emerson e Ramon, da Conexão. Assim. Emerson é brabo pra caramba. Gente boa. Gosto muito dele. Rapaz, é um trabalho E eu sou um defensor de que a gente volta a ter Minha Casa Minha Vida em Natal, que a gente não está tendo a oportunidade de ter. Acho que os meninos vão agora entrar aí no mercado. A gente está brigando muito por isso, porque assim, é um desafio, né? A gente enfrenta aí, as avaliações para Natal são bem distorcidas, o que dificulta muito a implantação de projetos do Minha Casa Minha Vida em Natal. Devido aos custos e tudo, quando a gente compara com outros municípios da região, está todo mundo trabalhando nos outros municípios. E Natal... Natal em si, o município, a gente tem 2 empresas só trabalhando no Minha Casa Minha Vida dentro de Natal, com volume, não fazendo unidade, assim, uma coisa que é a Terra Invest, está fazendo no Planalto, né? Sim, conheci os meninos, né? Stanley e Cirlei, o gerente deles lá, isso, e Boanerges. E a MRV, só. Então, e assim, a MRV dominando. De repente, porque lança... a MRV é um banco, né? Assim, o negócio dele já não é mais tijolo, o negócio dele é financeiro, porque assim, o cliente que chega na MRV, ela consegue dar uma condição de pegar um sinal daquele e dividir em 60 meses. Né? Então, assim, não é toda a construtora. A Mirantes tem essa capacidade. A Mirantes, após essa aproximação que nós tivemos com a Mirantes, assim, eu não conhecia a Mirantes, e eu fui estudar quem era a Mirantes, e fiquei impressionada com o que a Mirantes fez na Zona Norte, fez em Pium. Pium hoje não é apenas um bairro de passagem. E sabe uma coisa que eles fizeram em Pium que eu achei fantástico? É que eles envolveram a comunidade. Exato. Né? Montaram lá uma equipe de mulheres na construção, fazendo pedreiro, acabamento, essa coisa todinha assim. Prepararam a mão de obra local, absorveram a mão de obra local, geraram riqueza para aquela comunidade. Não é uma empresa que chegou ali, que se implantou e... Exato. Né? E hoje você passa por Pium,
não é um bairro de passagem. É um destino. É um destino. É um destino. Isso é muito importante a gente frisar isso, a gente que vem do turismo, né? Porque você fortalece os locais. Então, você hoje sai de Natal, se você quiser pedalar, chegar a tomar um café da manhã, fazer um brunch, comer um sushi de boa qualidade. Então, você tem Pium, você tem um lugar mais arborizado, você tem um lugar instagramável. Então, ela deixou de ser aquele lugar de passagem onde você apenas parava para comprar uma fruta para ir para Pirangi, para sua praia, e se tornou um bairro de destino. É verdade. Então, isso, quem gerou? O mercado imobiliário. Então, está acontecendo com força. O mercado imobiliário é isso que me encanta, esse poder de transformação dos locais, dos ambientes. Olha, o produto mais simples que o mercado imobiliário tem é o loteamento. E um loteamento, quando chega na cidade inteira, chega lá em Caicó, transforma a vida daquela cidade, né? No mesmo dia que o cara diz aqui, vou lançar um loteamento, que tá passando a máquina, tá riscando o chão, já tem uma tiazinha abrindo uma barraca para fazer a marmita, já tem um cara abrindo um barzinho, porque sabe que no final de semana, na sexta-feira, a galera recebeu dinheiro, vai tomar, né? Então, assim, isso é movimento. Esse ecossistema de transformação. Isso é fantástico. Isso faz o brilho... Não é? Eu sou entusiasta disso. Também. Me diga uma coisa, litoral, como é que você olha o nosso litoral? O que é que você diz de produto? De que é que você olha assim e diz, poxa, tal lugar e tal lugar vão explodir mais ainda? Eu sonho, assim... O Rio Grande do Norte, nós somos um estado que deveria ser um dos estados mais ricos do Brasil. Porque nós temos muitas vocações, né? A gente tem a vocação turística, a gente tem a vocação da cassinicultura, tem camarão que é produzido somente aqui nessas águas do Rio Grande do Norte, devido à temperatura, à profundidade. Melão, petróleo, gastronomia, sal. Olha só quantas vocações a gente tem que outros estados precisam correr anos-luz para produzir o que a gente aqui produz com tamanha facilidade. Mas a gente, infelizmente, não tem uma força política que faz com que realmente o Rio Grande do Norte esteja no destaque, né? E o litoral, nosso litoral, eu gosto muito de viajar, assim, tenho a oportunidade de conhecer outros lugares, mas cada vez que eu viajo, eu tenho a certeza que eu amo mais Natal, eu amo mais o Rio Grande do Norte, eu amo mais as nossas praias, porque às vezes a gente passa 24 horas para chegar do outro lado, lá na Ásia, para ver uma imagem que a gente já tem aqui. Para a gente tomar um banho de mar que a gente tem muito mais gostoso aqui. Água quente. Água quente. Solzinho e a brisa para refrescar. Inteiro, areia branca. Então, assim, a gente ainda tem um vasto litoral para ser explorado de forma ordenada. Então, eu acho importante demais os órgãos públicos estarem presentes, mas pensar junto com o mercado imobiliário, pensar junto com os empresários para que a gente possa desenvolver cada vez mais de forma sustentável. Eu brigo muito para que a gente tenha uma cadeira em todo canto que vai falar de desenvolvimento. Tem que ter um corretor de imóveis, porque assim, é fundamental que o corretor de imóveis participe. Cara, né? assim, você tocou num ponto que a gente vem tendo conversas com empresários exatamente nisso. Na hora de desenvolver o projeto, você não pode pensar o projeto de fora para dentro. Exatamente. A gente precisa pensar de dentro para fora. E quem é que está dentro? Quem é que está na ponta? Porque assim, o poder público sempre olhou para a gente como alguém que quisesse se dar bem com alguma coisa do mercado. Infelizmente aconteceram... Sim, a gente tem um histórico, mas que assim, ficou no passado. Entendeu? O que a gente precisa ter hoje é esse envolvimento e essa troca. E essa disponibilidade do corretor, que tem essa disponibilidade hoje, e a gente tem essa inteligência do mercado, e a gente tem a informação da ponta, e assim, se a prefeitura chegar para a Sayonara hoje e dizer assim, Sayonara, qual é o bairro que eu tenho que botar a infraestrutura aqui porque tem mais demanda imobiliária? A gente vai conseguir direcionar bem. E é isso, a gente precisa pensar em projetos olhando quem é que está na cadeia participando, quem é que está participando do ecossistema, quem é que está vendendo, quem é que está atendendo. A cidade alta hoje é o lugar mais propício para a gente começar um retrofit na cidade.
Cara, assim, eu fico arrepiada com isso, porque eu morei 15 anos da minha vida na Cidade Alta. E hoje faz 8 anos que eu já moro em Ponta Negra. Quando eu vou na Cidade Alta, eu fico com vontade de chorar. E aí eu olho aquilo, Ribeira, Cidade Alta, eu falo, meu Deus, a gente tem transporte, a gente tem serviços, toda a infraestrutura. a gente tem colégio. Cadê os prédios? Porque, assim, Cadê os residenciais? Cadê um poder público para incentivar o cara a abrir a aqui gente tava falando hoje disso e eu dizendo aqui, ó, o Alecrim, hoje eu chego lá, o cara disse que de 4 horas da tarde tá fechando o estacionamento. Como é que pode? É de chorar, é de chorar. Né? A gente perdeu 50 mil famílias aí para os municípios vizinhos. Cara, beleza, os municípios vizinhos ganharam. Mas a gente tinha aqui a Ribeira, o Centro e o Alecrim para receber essas pessoas. E não recebemos. E não recebemos. Guga, eu passei, a Imob fez uma parceria com a construtora de Lisboa e me mandou durante 6 meses para que eu fosse desenvolver e trabalhar uns projetos em Lisboa. Lisboa, Cascais e Zambujeira do Mar, que é na região do Algarve. Então, eu passei 6 meses imersa no mercado imobiliário português. E o que eles fizeram, Portugal, assim, sou apaixonada. Preservar tem que ocupar. Né? Sou apaixonada por Portugal, assim, é um país riquíssimo, riquíssimo, que foi descoberto pelos multimilionários do leste europeu, pelos ingleses, pelos israelitas, pelos norte-americanos. E os caras estão indo para Portugal porque você tem um clima agradável, você tem uma gastronomia deliciosa e você pode morar bem de frente para o mar pagando pouco em relação aos outros países. E o que eles fizeram em algumas áreas lá de Portugal é o que eu vislumbro aqui na região da Ribeira e da Cidade Alta. É o retrofit. É o retrofit. E assim, isso é incrível. E aí é o mercado imobiliário que faz isso. Mas empresários, poder público e sociedade, pensando junto. Entendeu? Eles fizeram uma matemática simples. Sem muitas barreiras. É você eliminar as barreiras. E sem muita firula. Exatamente. É pensar de forma prática. Sayonara, nosso tempo é curto. A gente tem muito assunto para falar ainda. É bom porque vai ficar um gostinho de quero mais, né? Boa. Sayonara vai ter que voltar aqui. Se vocês curtirem aí, ó. Diz aí, eu quero Sayonara de volta. Eu tô aqui cheio de coisa para conversar com ela ainda. Mas foi muito legal. Mas chegou a hora da pergunta do milhão. Tá pronta? Opa, tô. É pra eu ganhar 1 milhão? Sayonara, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Olhando aqui na lente da verdade. O que eu não posso deixar de falar é que você, corretor, acredite no mercado imobiliário, fortaleça as parcerias, seja otimista. Então, é como o Guga falou, a gente precisa falar mais bem do que o lado negativo, que sempre vai existir em qualquer área. Eu acho que a gente está num mercado onde a gente pode fazer muito dinheiro, a gente pode trazer transformação para as pessoas, realizações e, principalmente, alavancagens. Então, assim, que a gente fortaleça nossas parcerias, que a gente fortaleça o nosso colega, a imobiliária vizinha, porque todos ganham. Show de bola, tá vendo? Incrível esse papo aqui. Episódio 150. Agradecer aí o Papo com Café. Agradecer o Café da Praça, a Rentes App, a Demacedo Hub Imobiliário, né? Agradecer aí demais a Andrade Marinho. Agradecer aqui a Mais Vídeo, que é o nosso estúdio, essa produtora incrível. Todo mundo aqui faz com carinho. E não esquecendo de falar, né, para que você convidar aquele teu amigo que está meio triste, está precisando tomar um cafezinho, está precisando de um carinho, né? A galera gosta aí, ó. Tá vendo aí, Marcelo? Porque, assim, a gente está perdendo muitos amigos para depressão, né? Perdendo no sentido de, infelizmente, não estar mais presente, ou perdendo aquele profissional que tem uma capacidade muito bacana, o cara está ficando aí sem conseguir produzir por conta dessa doença aí, que é a doença do século. Então, chama para um café, para tomar um banho de mar, né? Para pegar um solzinho. Exatamente. Vai curtir Ponta Negra, que Ponta Negra tá maravilhosa. Maravilhosa. Né? Então, assim, curte aí esse teu amigo, diz a ele o quanto é importante, porque a gente precisa de fortalecer cada vez mais. Exatamente. Sayonara, muito grato, de verdade, por sua disponibilidade. Fico feliz de ter batido esse papo contigo. Foi muito legal, assim, é sempre bom a gente falar sobre o mercado imobiliário.
Eu adoro, assim, e que venham mais outros cafés. Com certeza. Então é isso, gente. Fica com Deus, até a próxima. Esse foi o Papo com Café. Valeu! Show, obrigada. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.